E vi um novo céu e uma nova terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, ataviada como noiva para o seu esposo. Apocalipse capítulo 21, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Dentro do encontro entre Pedro e Cornélio, Pedro já adentrando, ou já tinha adentrado na casa de Cornélio. A gente vai aprender hoje sobre a motivação nossa das coisas ou dentro da obra de Deus. Os nossos motivos, eles falam mais alto de que as nossas ações. As nossas ações dentro do contexto cristão, dentro do contexto da obra de Deus, as nossas ações devem ter uma motivação especial. Note que quando Pedro chegou na casa de Cornélio, ele perguntou para Cornélio: por que vocês me chamaram para vir aqui? Note, ele iria pregar, ele iria falar das coisas de Deus, mas ele queria saber o motivo exato antes de fazer a introdução daquele culto, antes de apresentar a sua pregação. Então, aí está a motivação dele. E Cornélio responde: olha, há 4 dias eu estava orando. E orando, apareceu diante de mim um varão, vamos dizer, claro, um anjo com vestes resplandecentes, e disse para mim, ele disse para mim: Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas estão diante de Deus, estão como memória diante de Deus. Isto é, o anjo estava dizendo para ele: isto ou estas ações tuas, tanto as tuas orações como as tuas esmolas, não estão esquecidas. Deus está lembrando de cada oração tua, de cada esmola. Bem, que lição profunda aqui. Às vezes, até as nossas orações são sem motivos. Às vezes, oramos simplesmente de maneira metódica, costumeira, e ainda dizemos para os outros: olha, eu tenho uma vida de oração.
Será? Será que temos mesmo? Outra lição importante aqui. Note que estava em memória diante de Deus não apenas as orações, mas as esmolas que Cornélio fazia. Para ficar mais inteligível, a ajuda, o lado fraterno da nossa vida fala muito alto. Aliás, fala mais alto de que as nossas orações. Na vida de Cornélio, falava alto não só as orações dele, mas ao mesmo tempo que ele orava, ele lembrava do seu semelhante. Não era aquela contribuição, porque quando se fala em dinheiro, em contribuição na vida da igreja, logo se pensa, logo se fala em dízimo. Há quantos praticam uma contribuição cega, apenas algo para preencher um vácuo espiritual? Cresci numa igreja onde se dava um valor exagerado ao dízimo. E existiam aqueles comentários: aquele irmão, ele é tão fiel em seus dízimos. A família dá o dízimo até dos ovos que se colhem lá no ninho da galinha. Se pensava, e alguns ainda pensam, que esse é o ponto máximo da fraternidade, é o ponto máximo da santidade, quando na realidade, dízimo na vida da igreja é algo superado. Por que se dá tanta ênfase a dízimo, que é da lei, e se combate guarda de sábados e as festas judaicas? Se desculpa que esta é da lei. E o dízimo também é da lei. Mas, pelo fato de envolver dinheiro, os pregadores, os pastores, dão ênfase, ensinam, ficam exortando as ovelhas a contribuírem, a serem dizimistas. Existe até aquelas igrejas que têm aquela regra: se você não é dizimista, você não pode ter cargo na igreja, você não pode ter função na obra de Deus se você não for dizimista. Que pena, que legalismo cego, que legalismo que às vezes se esquece do pobre, se esquece daquele irmão necessitado que está sentado lá no templo, ao seu lado. Por que se esquece este lado que o Cornélio não esquecia? Note que o anjo disse para ele: olha, Cornélio, as tuas orações e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Aleluia! Que lindo! Isto é fraternidade. Que motivação
cristã o Cornélio tinha, que vida cristã prática, não apenas legalismo. E continua o relatório dele, continua ele explicando para o apóstolo o motivo, o porquê que ele foi chamado para estar ali naquele culto. No próximo vídeo, a gente vai ver o apóstolo ouvindo tudo, toda a motivação e toda a explicação do fato de ele ter andado quase 50 quilômetros para estar naquele culto. A gente vai ver o que aconteceu. Fiquemos, pois, na benção e na graça do Senhor. Amém e amém.